Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo de número 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Os irmãos sabem, isso aqui está dentro de um contexto em que Jesus pregou o Sermão do Monte. E essa é a segunda bem-aventurança. A primeira foi bem-aventurados os pobres em espírito. E agora seria o segundo ponto da mensagem de Jesus, né, que foi o maior pregador que pisou nessa terra. É uma pregação isso aqui, dentro de um contexto de pregação. Jesus disse: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Amados, podem sentar-se. Numa matéria da revista Super Interessante, foram analisados vários motivos que levam a pessoa a chorar. Vários e vários motivos. Nós sabemos que a quantidade é enorme. Essa pesquisa revelou que muitos choram de dor, muitos choram de alegria, muitos choram de tristeza, de saudade, muitos choram por amor, outros choram porque perderam o amor. Muitos choram porque ficam solitárias, pessoas que ficam tristes, desanimadas, frustradas, arrependidas por algo que fez, não arrependimento segundo Deus, mas arrependida pelas consequências que elas colheram do pecado, mas não arrependidas diante do Senhor. Tem gente que chora de depressão por causa de uma tristeza profunda na alma. Tem gente que chora ao ver outros chorando. Tem gente que tem esse dom, né? Vê alguém chorando, não sabe nem por que ela está chorando e ela cai a chorar também. Chora junto. Uma certa entrevistada dessa revista disse o seguinte: se eu vejo alguém chorando, começo a chorar. Não importa o motivo do choro, e nem se eu conheço a pessoa ou não. Eu choro. Tem gente que chora até para ganhar dinheiro, não sei se você sabe. A Bíblia fala de um grupo de mulheres chamadas de carpideiras. Elas ganhavam uma remuneração para chorar no velório de alguém que elas nem conheciam. Era uma profissão, e até hoje ainda tem essa profissão. Para muitos também, chorar é um alívio da alma. O filósofo Sêneca, ele disse que as lágrimas aliviam a alma. Pesquisas revelam que 85% dos homens e 73% das mulheres se sentem melhor depois que choram. Para muitos, um bom choro é melhor do que uma quantidade enorme de tranquilizantes. Agora, será que é desse tipo de choro que o Senhor Jesus Cristo está fazendo menção aqui quando diz que bem-aventurados são aqueles que choram? O texto que lemos no início, como eu disse na última mensagem, né? Bem-aventurados os pobres em espírito. Muitos textos, eles podem ser mal interpretados, eles podem ser mal entendidos, e eles podem ser até distorcidos. E então eu quero, antes de entrar primeiramente no que o que Jesus está falando nesse contexto do bem-aventurados que choram, eu quero analisar com os irmãos o que Jesus não está se referindo. Primeiro, ele não está se referindo a um choro da saudade. Não é um choro de saudade. Quando José reencontrou seu pai, né, depois de vários anos distantes um do outro, a Bíblia diz que eles se abraçaram e choraram demoradamente. Foi um choro compulsivo, algo fora do normal. Esse é um choro normal. É o choro da saudade. Anos e anos eles separados, por causa de intriga dos irmãos, por causa de covardia, e eles se encontram e ali há muita emoção. É um choro normal. Nós não somos uma rocha, né? Mas seres humanos com sentimentos, e chorar é uma forma de expressar o que sentimos. No entanto, o choro da saudade não é o choro da qual Jesus está se referindo, quando disse que bem-aventurados são os que choram. No entanto, o choro da saudade é melhor do que o choro do remorso. No entanto, o choro da saudade é melhor do que o choro do remorso, porque, geralmente, as pessoas que mais se desesperam no enterro de um familiar são as que menos fizeram com aquela pessoa quando ela estava viva. E elas ficam ali no desespero enorme, gritante. Mas não é desse tipo de choro que Jesus está se referindo. Em segundo lugar, não é um choro emocional. Tem gente que chora por chorar. Choram à toa. E Jesus não está se referindo a essas pessoas. Não está dizendo que todas as pessoas que choram por emoção
elas no final das contas serão consoladas, porque senão seria para todos, e há gente que chora à toa. Tem gente que parece ter nascido com o dom das lágrimas, pega um livro de romance para ler, e logo nas primeiras páginas já se escangalha de chorar. E tem livros que parece que foram escritos para isso mesmo, para fazer o leitor chorar. E as pessoas se derramam. Por exemplo, o livro de John Green, A Culpa das Estrelas. Dizem que é um livro, eu nunca li, já vi o filme, mas dizem que faz qualquer um que lê chorar. O outro livro, A Menina que Roubava Livros, né? Dizem que é uma história emocionante. E tem gente que pega esse livro para ler, parece que já proposital para poder chorar. E eu não tenho nada contra quem chora ao ler um livro de romance. Não tenho nada contra, mas a grande pergunta é: será que nos emocionamos ao ler a palavra de Deus? Será que a Bíblia nos emociona? Será que ela é capaz de arrancar de nós algumas lágrimas? Quando Esdras e Neemias, eles leram a palavra de Deus para o povo de Israel, lá no livro de Neemias 8, versículo 9, diz o texto que o povo chorava ouvindo a palavra de Deus. Esdras e Neemias, eles liam a Bíblia, eles explicavam a Bíblia, e eles aplicavam a Bíblia na unção do Espírito Santo, e o povo chorava ao ouvir a exposição bíblica. Será que a Bíblia nos emociona? Eis a pergunta. Então, mesmo que você fique emocionado ao ler a Bíblia, não é desse choro que Jesus está se referindo. Em terceiro lugar, não é o choro do remorso. Não é o choro do remorso. A Bíblia fala de pessoas que choraram por causa do pecado, mas que não encontraram lugar para o verdadeiro arrependimento. Choraram, reconheceram, mas que na verdade foi um choro de remorso e não um choro segundo Deus. Esaú é um exemplo. A Bíblia diz que ele era o primogênito de Isaac, ele era o filho mais velho e receberia todas as promessas espirituais. Hoje usamos o termo Abraão, Isaac e Jacó, mas se Esaú não tivesse feito o que fez, né, o termo seria outro. O Deus de Abraão, Isaac e Esaú. Ele era o primogênito, mas vendeu esse direito para Jacó por troca de uma refeição. Hebreus 12, 16 diz, e é muito triste esse texto, que diz o seguinte: ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Depois, como bem sabeis, querendo ele ainda herdar a bênção, foi rejeitado, não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Amados, Esaú, ele trocou a bênção divina por um prato de comida. Ele trocou o eterno pelo temporal. Ele trocou o espiritual pelo carnal. Ele tinha até lágrimas em seus olhos. Ele chorou, mas não foram lágrimas de arrependimento. Foram lágrimas de remorso, que não conduz à salvação. É melhor derramar lágrimas de arrependimento, como Pedro, do que lágrimas de remorso, como Esaú. Então, de que tipo de choro Jesus está falando aqui no texto que lemos? Mateus 5,4. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. De que tipo de choro Jesus está falando? Com certeza, amado, ele está falando do choro em relação ao pecado, sejam os nossos, sejam dos pecados dos outros. Primeiro, precisamos chorar por nossos próprios pecados. Mais uma vez, o texto diz: bem-aventurados os que choram. E essa palavra chorar aqui, citada por Jesus, significa uma tristeza profunda, um sofrimento sem igual. É um choro, não aquele choro emocional. Esse termo sempre é usado num contexto de morte, seja da morte de um filho, de um amigo, de um cônjuge, de um pai, de uma mãe, e assim por diante, de alguém muito próximo, muito amado. Exemplo, a viúva de Naim. Lembra dessa mulher?
Ela estava saindo da cidade de Naim, porque Naim não era o marido dela, Naim era a cidade em que ela morava, com um grande cortejo e o filho sendo levado para o enterro. E entrando na cidade vinha um outro cortejo, uma grande multidão. Jesus e seus discípulos. Era o encontro da multidão da morte com a multidão da vida. E Jesus toca o esquife, o caixão, e o enterro para, e ele diz para aquela mulher: mulher, não chores, não chores. Por que Jesus falou não chores? Porque o choro dela era normal. É uma mãe que perdeu o filho, já tinha perdido o marido. Mas Jesus disse: não chores. E ali Jesus ressuscitou o filho daquela mulher. O choro, amados, aqui é profundo, é intenso. Chorar no contexto do que Jesus disse é muito mais do que chorar a morte de um filho. Não é chorar porque perdeu o namorado. Não é chorar porque seu time do coração levou uma goleada. Nada disso. Não é chorar porque perdeu o emprego. Não, o choro que Jesus faz menção é um choro profundo e intenso. Não é o choro do luto, mas sim o choro do arrependimento. Nem sempre esse choro vem através de lágrimas literais, mas por meio de uma tristeza profunda na alma por ter desagradado o Senhor dos Senhores. É um pranto espiritual capaz de limpar o coração de toda iniquidade, de todo pecado. Lá em Lucas 7, é uma boa leitura para você fazer em casa, 7, versículo 36 a 50, relata a história de uma mulher pecadora que entrou numa casa onde Jesus estava. Jesus estava ali, nessa casa de Simão, o leproso talvez tenha sido curado, claro. E ela entrou sem ser convidada. E ela se prostrou aos pés de Jesus. Ela se jogou, se lançou aos pés de Cristo com tristeza no coração e com lágrimas nos olhos. Profundamente sensibilizada. Por quê? Por causa do contexto da vida dela. Ela era uma pecadora. Ela lavou os pés de Jesus com suas lágrimas. Enxugou com seus cabelos. Em suas mãos ela tinha perfume, amados. Em seu coração ela tinha amor. Em seus olhos ela tinha lágrimas. Lágrimas de arrependimento. Ela chorou por seus pecados. Sua fama não era nada boa. Ela era uma prostituta. Prostituta. Ela não culpou ninguém por causa da vida que ela levava, a vida devassa. Ela apenas chorou de maneira profunda, de maneira verdadeira e completa. Ela estava vivendo literalmente o que Tiago diz, Tiago 4:9, que diz: senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. É conversão. Então Jesus disse para aquela mulher: os teus pecados te são perdoados. Porque ela muito amou e ela foi muito perdoada. Houve arrependimento. Ali houve choro literal. E olha que interessante, no texto ali, ela não pediu perdão de boca, ela não expressou com palavras, mas com atitudes. Ela se lançou aos pés de Jesus, clamando por perdão. A convicção de pecados sempre vem antes da conversão a Deus. O senso de pecado sempre vem antes da alegria da salvação. Quando Davi escreveu o Salmo 51, versículo 4, pastorzão, tem como ligar esse ventilador? Eu estou na antropausa, não aguento. Misericórdia, gente. Quando Davi escreveu o Salmo 51, verso 4, o problema vai ser ligar ele, né? 51, verso 4, sua confissão foi pessoal, amados, foi profunda, foi completa. Ele disse: contra ti somente pequei, e fiz o que é mal diante de teus olhos, de modo que és justificado quando falas, e puro quando julgas. Como disse anteriormente, muitas vezes o arrependimento sincero, ele é de coração, lá na alma, e nem sempre vem por intermédio de lágrimas nos olhos. O texto não diz que Davi chorou. No Salmo 51 diz? Não diz que Davi chorou, mas houve tristeza em seu coração. Tem muita gente que chora
Só que, no entanto, são lágrimas. Já ouviu falar? Lágrimas de crocodilo. É interessante essa questão. Lágrimas de crocodilo. Dizem que enquanto o crocodilo devora a sua vítima, ele chora. Ele mata a sua presa chorando. E isso virou aí como um símbolo do que significa que alguém que é fingido, alguém que é falso, alguém que é hipócrita. Que Deus nos guarde dessas lágrimas de crocodilo, que tenhamos lágrimas verdadeiras de arrependimento diante do nosso Senhor. Mas Davi, ele não estava sendo hipócrita, Davi não estava sendo fingido, Davi, ele não estava sendo falso, ele estava sendo verdadeiro e honesto. Ele não justificou o seu pecado dizendo que era rei, ele não justificou o seu pecado dizendo que era fraco na área sexual, ele não justificou o seu pecado de adultério dizendo que a sua esposa, as suas mulheres, lá que ele tinha muitas, não estavam correspondendo com ele, não. Ele confessou o pecado, não, eu realmente pequei, fui eu. E você não vai ver outra vez ele cometendo aquele pecado. Ele simplesmente reconheceu o seu pecado. Davi simplesmente chorou por seu pecado. Ele confessou o seu pecado. Ele abandonou aquele pecado e foi perdoado e restaurado por Deus. E Deus pode fazer o mesmo por você. Eu não conheço a tua vida, a tua história, mas há perdão disponível para você. Se houver realmente lágrimas de arrependimento, por mais que não seja lágrimas de crocodilo, né? Dos olhos, mas lá do fundo da alma. Porque depois do choro, do arrependimento, vem a alegria do perdão e da verdadeira salvação. Thomas Watson, ele diz que as lágrimas de um verdadeiro arrependimento são águas que limpam. Elas levam para longe como uma inundação toda sujeira de nossos pecados. Assim como uma criança quando nasce, ela chora, toda pessoa que nasce no reino dos céus, ela chora também ao pecar. Ela chora, ela se entristece, ela se angustia. E se você peca rindo, brincando e gosta, avalie tua salvação, meu irmão. Busque a presença de Deus. Senhor, muda o meu coração. Eu quero ser sensível à tua presença. Será que choramos por nossos pecados? Será que reconhecemos que temos pecados? Tem gente que acha, não, que isso, pastor? Pecado? Eu não. Eu sou um santo. Eu não erro de maneira nenhuma. Jesus morreu na cruz por nossos pecados. Será que não vamos nos entristecer por causa deles? Amados, chorar pelos pecados não é sintoma de alma doente, mas de saúde espiritual. As pessoas mais santas da Bíblia e da história, elas choraram por seus pecados. Como eu disse mais uma vez, esse choro nem sempre vem com lágrimas nos olhos, mas com profunda tristeza no coração pelo pecado cometido. Jó 42, versículos 5 e 6. Olha o que a palavra de Deus diz. Jó falando: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Não sei se você já observou esse detalhe. Me arrependo no pó e na cinza. Essa confissão soava bem na boca de uma prostituta, né? Na boca de um ladrão, na boca de um fofoqueiro, de um mentiroso. Mas Jó era o homem mais piedoso da sua geração, o homem mais santo daquela época. E quem disse isso foi o próprio Deus. Deus deu testemunho a respeito de Jó. Jó, versículo 1 e 8. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Versículo 8. E disse o Senhor a Satanás: observastes tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Você sabia que as pessoas que mais choram e sofrem pelos seus pecados não são as pessoas que mais pecam? Sabia? Mas são as pessoas que mais perto de Deus andam.
As que mais choram pelos pecados não são as que mais pecam. As que mais choram pelos pecados não são aquelas que estão na prostituição, na pornografia, no adultério, no roubo, não. São aquelas que mais próximas estão de Deus. De um Deus que é santo 3 vezes. Quem está longe de Deus nem reconhece que tem pecado. E quando reconhece alguma coisa, não está nem aí. David Brenner escreveu em seu diário no dia 18 de 10 de 1740 o seguinte. Olha o que ele disse. Em minhas devoções matinais, minha alma desfez-se em lágrimas e chorou amargamente por causa da minha extrema maldade e indignidade. Você fala assim, pô, esse cara deve ter sido um depravado, né? Esse cara deve ter sido um adúltero. Esse cara deve ter sido um bandido. David Brenner, sabe quem foi ele? Genro de Jonathan Edwards. David Brenner, um dos homens mais santos do século XVIII, morreu com 29 anos de idade de tuberculose, porque ficava no meio das matas americanas, orando pelos índios, peles vermelhas. E houve um mover de Deus naquela localidade. Morreu de tuberculose, mas morreu bem. Uma frase de Spurgeon diz que a melhor água ungida é a lágrima do arrependimento. A melhor água ungida é a lágrima do arrependimento. Pregando na capital mundial da intelectualidade, Atenas, Paulo declarou o seguinte, em Atos 17:30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Lágrimas de arrependimento. É uma ordem divina. Deus sempre irá convocar a todos, sem exceção, para que se arrependam e abandonem o mau caminho. Amados, enquanto o coração estiver batendo, enquanto houver fôlego de vida, a graça e o favor de Deus está disponível para você. O coração está batendo, você tem fôlego, então a graça está disponível para um verdadeiro arrependimento, para uma volta. Por qual pecado temos que chorar? Por qual pecado temos que chorar? Será o pecado de julgamento? Talvez tenhamos a habilidade incrível de ver o pecado na vida do outro, a falha do outro. Amados, é muito fácil diagnosticar o pecado do outro. É simples ver o erro do outro, mas quanto mais sincero você for, mais chocado você vai ficar. Não com o outro, mas com você mesmo. Alguém estava falando comigo esses dias. Vem umas coisas tão estranhas na minha cabeça, uns pecados tão estranhos, uns desejos tão loucos. Eu falei, filho, é assim, a gente não vigiar, né, Bill? Confessionário dentro do carro. Vem, é a natureza humana. Temos que concordar, aceitar? Não. Temos que lutar contra. Mas para afundar, a própria lei da gravidade faz a sua função. Para se levantar, meu irmão, é difícil. Você já conseguiu subir morro de bicicleta? Eu andei muito de bicicleta, muito. Não tinha barriga. Depois que comecei a andar de carro, virou um calombo. Mas quando eu pegava aqueles morrinhos, gente, que tristeza. Subir morro de bicicleta é muito difícil. Se você parar, você cai. Você afunda, você desce. A vida cristã é assim também. É como subir um morro de bicicleta. Você tem que continuar pedalando. Muda a marcha, vai mais devagar, mas vai. Muitas vezes julgamos uma pessoa, amados, ou um pregador, sem conhecermos a fundo as motivações, o coração daquela pessoa. Julgamos as igrejas dos outros como sendo mundanas, como sendo portas largas, né? Caminhos para o inferno. Julgamos. Será que temos esse poder? Estamos em todas as igrejas ao mesmo tempo, sabemos o que passa em cada uma delas ao redor do mundo, conhecemos os dramas de cada um desses pastores que estão vivendo em suas igrejas locais. Qual o nosso pecado predileto, da qual precisamos chorar, nos arrepender e abandonar? Qual? Será a pornografia tão em alta em nossos dias, que está na ponta do dedo? Fácil. Antigamente um jovem para se prostituir com pornografia tinha que ir na banca de jornal, escondido, era complicado. Hoje em dia é a coisa mais simples.
Será o adultério, a fornicação? De qual pecado temos que nos arrepender? A homossexualidade, a mentira, a inveja, o ódio? Será a omissão? Nosso pecado predileto? Deixar de fazer o certo? Repetindo, o que eu falei numa aula da escola dominical, por nossa cabeça passam-se 10.000 pensamentos. E já se atualizaram, de 50 a 70 mil pensamentos por dia. Será que desses 50 a 70 mil pensamentos, todos eles são puros, são limpos, são honestos, são bons, são corretos? Deus é um Deus que julga, Ele vai lá no íntimo. Ele analisa foro íntimo, algo que a justiça humana aqui do planeta Terra não tem como averiguar. O que sentimos, o que desejamos. Mas Deus, Ele sonda lá no nosso interior. Qual pecado temos que nos arrepender e pela qual temos que chorar? Às vezes deixamos de praticar pecados grosseiros para cometer pecados suaves, leves, pecados brancos em vez de pecados negros. É uma mentirinha, algo pequeno. Não vai fazer mal a ninguém, só vai fazer mal a mim. Será que choramos por sermos tão omissos na obra de Deus? Será que choramos por sermos tão negligentes na evangelização dos perdidos? Temos pregado o evangelho para nossos colegas de trabalho, na escola, nossos vizinhos? Temos falado do amor de Deus? Omissão é pecado, da qual precisamos nos arrepender. Temos usado as redes sociais para evangelizar ou para nos entreter? Gastar horas e horas e horas preciosas à toa. Tem gente que usa rede social de maneira correta, evangeliza, põe versículos bíblicos, põe mensagens, usa. Como nós temos usado? Será que choramos por sermos tão relaxados com as coisas de Deus? Será que choramos porque somos tão mesquinhos com o nosso dinheiro na obra de Deus? Mesquinhos. Temos contribuído com a manutenção deste lugar? Não falamos, não gastamos tempo de culto, falando de dízimos, ofertas, nada. Mas cada um avalie, temos contribuído segundo Deus propôs, segundo nós mesmos propomos no nosso coração? Por qual pecado temos que chorar? Por qual? Muitos, em vez de chorar pelo pecado, se alegram no pecado. Essa é a verdade. Provérbios 2,14 fala de pessoas que se alegram de fazer o mal e que folgam com as perversidades dos maus. Amados, quem se alegra em viver uma vida mundana é pior do que aquele que já está no inferno. Quem se alegra em viver uma vida totalmente afastada de Deus é pior. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, derramando seu precioso sangue para nos perdoar de todos os pecados. Como então vamos viver neles? Eis a questão. Então, é melhor chorar pelo pecado agora. É melhor chorar pelo pecado hoje, com arrependimento no coração, do que ir para o inferno e chorar e ranger os dentes, como a palavra de Deus diz, que no inferno haverá choro e ranger de dentes. Nós não podemos adiar o arrependimento, como fazemos com as nossas contas, né? Vai empurrando com a barriga, vai deixando para o mês seguinte. Não, o arrependimento tem que ser hoje, é agora, é hoje. Deus nos convida a chorar, Deus nos convida a prantear, a nos arrepender. Isaías 22, versículo 12 a 14, diz o seguinte, olha só que versículo. O Senhor dos exércitos, nos convida naquele dia para chorar, prantear, rapar a cabeça e cingir de cilício. Porém, é só gozo e alegria que se vem. Matam bois, degolam-se ovelhas, come-se carnes, bebe-se vinho, e se diz, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Mas o Senhor dos exércitos se declara aos meus ouvidos, dizendo, certamente esta maldade não será perdoada até que morrais, diz o Senhor dos exércitos. Deus faz um convite de arrependimento, mas o povo não estava nem aí. Comamos e bebamos. E vou ligar para a santidade, para Deus, nada. Eu vou comer, vou beber, porque amanhã vamos morrer. Morrer acabou. Filosofia de muitos. Não, amados. A morte não é o fim.
mas o início de uma eternidade com ou sem Deus. Com ou sem Deus. A Bíblia diz que existe tempo para todas as coisas debaixo do céu. Tem o tempo de chorar e o tempo de se alegrar. E eu entendo que estamos no tempo de chorar e não de se alegrar. Um missionário estava pregando o evangelho para um pagão. E o pagão ali ouvindo a mensagem, o missionário começou a falar para ele: meu amado, Deus é muito bom. Jesus, ele é eterno, ele é Deus, mas ele se fez homem. Viveu entre nós. Foi humilhado, foi cuspido, foi desprezado. Levaram ele para a cruz. E lá na cruz, ele morreu em nosso lugar por causa dos nossos pecados. Ele foi o nosso substituto na cruz do Calvário. E aquele pagão ouvindo aquela mensagem, ele pagou o preço da tua salvação e o teu pecado levou Jesus para a cruz. E quando ele ouviu isso, ele começou a chorar, o pagão. Começou a chorar e perguntou para o missionário: mas Jesus pagou por você também? Ele fez isso por amor a você também? E o missionário respondeu: fez sim. Então por que você não chora? O pagão pregando para o missionário, o pagão chorando porque a mensagem da cruz foi tão impactante, e o missionário de olhos secos: mas você também não chora? Por quê? Temos chorado. Eis a questão. Temos chorado. No entanto, não basta chorar pelo pecado, se não estivermos dispostos a nos arrepender e abandonar o pecado, seja ele qual for. Provérbios 28:13 diz o seguinte, 28:13: quem encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa encontrará misericórdia. Amados, a misericórdia é só para aquele que confessa e deixa. Pastor, eu confessei e deixei, mas depois caí de novo. Se arrepende de novo, volta de novo, tente outra vez. Tente de novo. Eu vi uma ilustração certa feita, dizendo que o cristão é igual aquele João Bobo, né? Aquele boneco inflável. Você dá uma pancada nele, ele cai no chão, mas depois levanta. Tente outra vez, meu amado. Levante-se, em nome de Jesus. Isaías 55:7 diz: deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor, que se compadecerá dele, e para o nosso Deus, porque é generoso em perdoar. Deus te convida a isso. Volte-se para ele. O homem é livre para escolher para onde ir, para servir a Deus ou para servir o diabo. Você veio aqui porque você foi livre para vir. Ninguém foi obrigado. E graças a Deus por essa liberdade que o Senhor nos dá. Muitos ficaram em casa. Alguns vieram de manhã. Não vou à tarde, cada um é livre. Mas tem gente que não veio de manhã, não veio à tarde. E Deus não vai obrigar ninguém a vir não, amados. Deus não obriga ninguém a servi-lo. Lembra do texto que o pastor Alan citou hoje de manhã? João 6, versículo 66, 666. Depois de um discurso duro, muitos viraram as costas para Jesus. E Jesus deixou eles ir. Não saiu correndo atrás. Você é livre para amar a Deus, para servir a Deus, e também livre para se afastar e ir para o mundo de vez. Mas escolha a melhor parte, que é servir a Deus. Não há misericórdia para aquele que não pretende abandonar o pecado. Segundo, amados, além de chorar por nós mesmos, devemos chorar pelos outros. Não é chorar só por nós, mas pelos outros. Jesus chorou por Jerusalém. Ele chorou porque a cidade tinha perdido a sua oportunidade. Jesus chorou porque aquela cidade tinha perdido o tempo da sua visitação. Ele chorou porque o povo rejeitou a oferta da graça de Deus, porque o povo amou mais as trevas do que a luz. Jesus chorou porque aquela cidade virou as costas para ele e preferiu o pecado. Eles preferiram a morte em vez do arrependimento. Jesus chorou sobre Jerusalém porque em 40 anos aquela cidade seria totalmente incendiada pelos romanos. Eles seriam totalmente destruídos. O que aconteceu literalmente na história. Da mesma maneira, esse mundo está
preparado para o fogo, temos chorado por ele? Além de chorar por nós, temos chorado por este mundo que está condenado? Milhares estão se perdendo e indo para o inferno. A pergunta é: há lágrimas em nossos olhos por causa disso? George Whitefield, ele foi um dos mais eloquentes evangelistas da história da igreja. Ele muitas vezes pregava multidões de cerca de 10 a 20 mil pessoas. Calcula-se que na Escócia, certa feita, ele pregou para mais de 100 mil pessoas. E nessa pregação, 10 mil pessoas entregaram a vida para Jesus. Ele foi poderosamente ungido pelo Espírito Santo. No entanto, Whitefield quase sempre pregava chorando, com lágrimas nos olhos. Só que ele era muito criticado por isso. Por que você chora? Por que você chora ao pregar? E a resposta dele era o seguinte: vocês me censuram porque eu choro. Mas como posso conter-me quando vocês mesmos não choram, mesmo estando as suas almas imortais à beira da destruição? Vocês não sabem se estão ouvindo o último sermão, ou se terão outra oportunidade de chegar a Cristo, e mesmo assim vocês não choram. Temos a garantia que teremos outra oportunidade de entregar o coração para Cristo? Você que ainda não fez totalmente? Temos chorado? Será que choramos por nossos filhos que estão desviados, afastados do caminho do Senhor? Choramos por nossa nação que está afundada na corrupção, afundada na depravação e na crise? Choramos por nossos parentes que estão a passos largos para o inferno? Será que lamentamos por ver a vontade de Deus transgredida, a palavra de Deus desprezada e o seu nome sendo vilipendiado, ridicularizado? Há lágrimas em nossos olhos? Será que lamentamos e choramos por vermos tantos jovens no tráfico? Será que choramos ao saber que tantas crianças são abusadas sexualmente no Brasil, na Índia e em outros países? Será que choramos ao saber que tantas mulheres são covardemente espancadas por maridos covardes, que não têm coragem de levantar a mão para um homem, mas bate na mulher? O crente verdadeiro, ele não é insensível, mas a essas desgraças. Então ele chora, pode não ser com lágrimas nos olhos, mas ele sente essa dor, intercede, ele clama a Deus, pedindo a intervenção divina. Ele se coloca num lugar do outro, ele sente a tristeza do outro, a dor do outro. Ele chora. E eu quero concluir com 4 lições preciosas. Primeiro, o choro do arrependimento é o início, é o meio e é o fim da vida cristã. Não é porque você um dia aceitou a Cristo que não precisa se arrepender mais. O choro do arrependimento é o início, o meio e o fim da vida cristã. Segundo, o choro do arrependimento é precioso e toca o coração de Deus. Quando aquela mulher pecadora lavou os pés de Jesus com suas lágrimas e enxugou os seus cabelos, podemos afirmar que aquelas lágrimas foram um unguento mais precioso do que um perfume. Havia tristeza na alma dela por aquilo que ela tinha feito com a vida dela. Ela tinha jogado a vida dela no lixo, mas ali houve nova oportunidade. Jesus disse: os seus pecados estão perdoados. Houve um início, um novo início. Pode haver esse novo início para você também. Aquele choro lavou sua alma e tocou o coração de Jesus. Terceiro, o choro do arrependimento nos previne do choro do inferno por toda a eternidade. Quem lamenta aqui não vai lamentar lá. Mateus 8:12 diz que o inferno é um lugar de choro e ranger de dentes. Isso não é apelo emocional de pastor. Foi Jesus que disse que lá no inferno é um lugar de choro e ranger de dentes. Quarto, quem chora pelos pecados hoje receberá de Deus o consolo do perdão e da restauração ainda hoje.
é a promessa de Deus. John Stott diz que o maior de todos os consolos é a absolvição pronunciada sobre cada pecador contrito que chora. O choro do verdadeiro arrependimento produz a verdadeira alegria. É um paradoxo. Bem-aventurados que choram, bem-aventurados ou felizes os que se entristecem, porque a palavra bem-aventurado significa feliz. Parece contraditório, mas não. Thomas Watson diz que é melhor chorar pelos pecados e ser alegrado por Deus do que se alegrar agora no pecado e depois chorar eternamente no juízo eterno. Amados, Deus reserva para nós o melhor no final. O melhor no final e não no início. Primeiro Ele nos manda chorar. Primeiro Ele nos manda nos entristecer pelos pecados para depois nos consolar com a alegria do perdão e da salvação, da restauração. O diabo faz o contrário. Primeiro ele oferece o melhor, a alegria, as bebedeiras, a prostituição, a pornografia, as facilidades mundanas. No entanto, no final, ele reserva o quê? O inferno. Ele dá tudo, mas prepara lá o inferno. No entanto, ainda nos resta uma oportunidade de chorar e buscar a face de Deus. Joel 2, 12 e 13, olha que texto. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Hoje é dia de lágrimas rolarem pelos nossos olhos. Hoje é dia para lamentar, chorar, se arrepender e buscar a face de Deus, porque a promessa dele é o que? É o consolo, é a restauração. Amém, amados? Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé? Te convidar a fechar os seus olhos, pedir a Cleito para cantar um louvor. Alguns anos atrás, o pastor Wesley Dowell, ele escreveu um poema. Ele foi missionário por 68 anos, 25 dos quais foi na Índia. Ele gastou toda a sua vida no campo missionário. E numa dessas viagens, Deus deu a ele um poema sobre lágrimas, que diz o seguinte: onde estão as suas lágrimas? Há lágrimas nos olhos do pecador, há hábitos pecaminosos atando seu coração, mãos e pés, cheio de vergonha com seu pecado e derrota, lágrimas quentes correndo pelo seu rosto afogueado. Há lágrimas nos olhos do pecador, há lágrimas nos olhos do sofredor, horas longas e cansativas de doença, fraqueza e dor, orando para que a saúde volte outra vez, esperando a cura, mas esperando em vão. Há lágrimas nos olhos do sofredor, há lágrimas nos olhos desanimados, incompreendidos por aqueles que deveriam ter mais conhecimento. Ninguém para amar, para mostrar compaixão, enfraquecidos, desanimados com a esperança indo embora. Há lágrimas nos olhos abatidos, há lágrimas nos olhos dos não cristãos, invocando ídolos de madeira e de pedra, chamando em vão, desconhecendo Cristo Salvador, sem conforto, sem ânimo, sem Deus, sozinhos. Há lágrimas nos olhos dos não cristãos, há lágrimas nos olhos do Salvador, lágrimas por aqueles que pecam, desanimam, enfermam, lágrimas pelos desviados fora da sua vontade, lágrimas pelos milhões ainda não alcançados por nós. Há lágrimas nos olhos do Salvador. Mas onde estão as lágrimas em seus olhos? Não pode chorar com os milhares que choram. Não tem lágrimas para as outras ovelhas perdidas. Jesus está chorando. Você ainda dorme? Onde estão
as lágrimas em seus olhos. Ó Deus, em nome do teu Filho Jesus. Pai, só o teu Espírito Santo pode nos conceder o verdadeiro arrependimento. Só o teu Espírito Santo pode nos convencer, Senhor, de nossos pecados. Só o teu Espírito Santo pode, Senhor, produzir em nosso coração as lágrimas, segundo o contexto dessa frase tua, Senhor, que diz que bem-aventurados que choram. Dá-nos, Senhor, o choro do arrependimento verdadeiro, de mudança de vida. Transforma-nos, Senhor, para a glória do teu nome. Que haja choro, que haja lamento, que haja dor na alma. Pai, que sejamos como crianças que quando nascem choram, que venhamos a chorar, Senhor, até num simples pensamento que contradiz ou vai de encontro à tua santidade. Pai, produz isso em nós, dá-nos lágrimas, Senhor. Dá-nos lágrimas, Senhor, lágrimas de arrependimento. Opera em nossa alma, muda a nossa história, perdoa os nossos pecados, Senhor. Cada um aqui conhece, sabe do que deve se arrepender, do que deve abandonar. Que o Senhor venha ajudar, Senhor, cada um, segurar pelas mãos. Essa palavra não é para condenação, mas para salvação, para restauração. Espírito Santo, que o Senhor venha fazer a tua obra no coração de cada um aqui, Senhor. A obra é tua, não minha. A obra é tua, é o Senhor que faz, é o Senhor que convence. É bem verdade que muitos não se deixam convencer, endurecem o coração, entram por um ouvido a mensagem e saem pelo outro, mas não são todos assim. Muitos têm um coração bom e reto, ouvem a palavra, guardam a palavra, praticam a palavra, se voltam para ti, buscam o perdão, se arrependem verdadeiramente. Então, Senhor, aqueles que verdadeiramente estão se arrependendo, estão buscando a tua face, estão reconhecendo, Senhor, com tristeza no coração, que estão desagradando a ti, que estão se arrependendo, que o Senhor venha conceder o teu perdão, o consolo vindo do teu Santo Espírito, Pai. No nome santo de Jesus, fica conosco, restaura nossa alma, lava nosso coração com o sangue do Cordeiro, em nome de Jesus.